cantando o hino de número 327. Não
louvar ao Senhor, nosso Pai eterno, com o hino 263, Mãos. Muito obrigado, Senhor, por esse fôlego de vida que o Senhor nos dá hoje. Muito obrigado, Pai, por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos dá. Pai, pedimos que, assim como estamos, o Senhor venha e derrame sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos entender, Pai, a cada momento, o Teu amor e a Tua graça. Pai querido, abençoe o pregador para que o que ele disser possa tocar os nossos corações e que não seja ele falando, mas sim o próprio Senhor. Agradecemos, Pai, pela Tua graça. Perdoe nossas falhas, que são tantas e tantas a todo momento, mas quando estamos contigo, temos o Teu perdão. Pai, se for do Teu querer que chova, então chova, pois se é a Tua vontade estamos seguros. E seja feito, Pai, a Tua vontade acima da nossa, quebrando o nosso orgulho. E assim seja, Pai. O nome mais forte sobre todo nome, Jesus. Amém. Amém.
Vai e vê. História de hoje, canal de esperança. O caminho, o livre-arbítrio. Aí eu comecei a fazer os cursos bíblicos online. Então eu sempre escutava se fosse para me pagar para ouvir, eu pagaria. E esta TV, ela TV abençoada que No tempo de comunicação, e sua missão de pregar uma mensagem de fé e salvação que anuncia a breve volta de Jesus. Através da união de todos, da dedicação de cada servidor, a tecnologia da imagem e do som está sendo utilizada para apresentar Cristo ao mundo, levando uma mensagem de esperança a cada país, a cada região, a cada lar e também a cada dispositivo móvel, seja um computador, tablet ou celular, através da internet. Além de enviar os estudos bíblicos através dos correios, a TV mantém um serviço de atendimento online, tirando dúvidas e prestando auxílio espiritual aos alunos da escola bíblica. Essa vitória evangelística foi conquistada palmo a palmo com o apoio incondicional da Igreja. Uma parte da arrecadação dos dízimos é destinada para sustentar o projeto missionário da TV e da Rádio Novo Tempo. É a fidelidade dos irmãos que possibilita que os equipamentos de transmissão e geração de imagens sejam adquiridos, que canais abertos e fechados sejam integrados, que espaços na internet sejam utilizados, que programas sejam produzidos, que estudos bíblicos sejam enviados aos milhares e que um exército de servidores valorosos com dedicação integral seja remunerado. Para a Rede Novo Tempo se manter na vanguarda da tecnologia, assumir os custos de uma nova programação e se capacitar para produzir mais e mais, um investimento financeiro adicional precisou ser feito através dos Anjos da Esperança. Por isso é que centenas de irmãos, ouvintes e telespectadores da Novo Tempo de várias denominações religiosas se tornaram Anjos da Esperança e sistematicamente separam uma doação financeira para que a TV possa continuar crescendo, enviando ainda mais estudos bíblicos e materiais missionários pelo correio, ampliando ainda mais seu alcance no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo através da internet. São incontáveis os frutos da pregação do Evangelho através da TV e da Rádio Novo Tempo. Agradeço a todos os irmãos adventistas pela sua fidelidade na devolução dos dízimos, que tem contribuído para que o Novo Tempo esteja no ar na TV, na rádio, na internet, compartilhando a nossa grande esperança da breve volta de Jesus. E agradeço também a todos os nossos irmãos e membros de tantas outras denominações religiosas que decidiram fazer suas doações financeiras, sendo um anjo da esperança, para que o Novo Tempo faça mais, produza novos estudos bíblicos e envie gratuitamente para milhares e milhares de pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Deus seja louvado pela sua participação. A Rede Novo Tempo, representando a TV, a rádio, a web e a escola bíblica, agradece a todos por essa parceria abençoada. Provai e vinde. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Como estamos? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por estarmos aqui mais uma vez em Tua casa. Obrigado pelo mantimento que o Senhor tem nos dado, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nesse momento, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Então, às vezes é difícil, às vezes estamos passando por momentos difíceis, às vezes pode ser espiritualmente, outras vezes pode ser social ou financeiro, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser fiel, igual Abraão foi. Por favor, Senhor, quebranta nosso coração e nos ajude cada vez mais a sermos diferentes nessa terra, que Teu Espírito Santo possa estar habitando em nosso coração. Tudo isso nós pedimos, sem mérito nenhum, mas no mérito de Jesus Cristo, aquele que verteu seu sangue na cruz por nós. Amém. Amém. Bom dia, crianças! Bom dia! Sim, tudo bem com vocês? Sim! Hoje a historinha vai ser uma historinha muito legal, mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta rápida, hein? Pensa comigo. Como que Deus falava com o povo antigamente? Pensa rápido. Como que Deus falava com o povo antigamente? O que mais? Tá certo, tá errado. Deus procurava diversas formas de falar com o povo antigamente. Vou fazer outra pergunta para vocês. Antigamente o pessoal tinha Bíblia? Sabe, naquele tempo lá tinha um pessoal que vestia esquisito, sabe? O pessoal que usava tipo um saiote assim. Naquela época o pessoal tinha Bíblia? Tinha Bíblia? Eles conheciam que Jesus ia vir? Conheciam, não precisa, mas será que eles conheciam a própria pessoa de Jesus? Não conheciam, né? Então naquela época as coisas eram diferentes, cara. É isso aí mesmo, era diferente. Naquela época eles não tinham a Bíblia bonitinha como a gente tinha, não sabia tudo o que ia acontecer. Então eles viam fazer as coisas de forma diferente. Quem lembra da história de Moisés? Ah, você lembra da história de Moisés? Vocês se lembram, não engana não. Moisés, depois que ele tirou o povo do Egito, ele foi levando o pessoal lá, Israel. Deus chegou para Moisés assim e falou assim: Moisés, seguinte, eu quero que você construa um templo, um tabernáculo, um santuário. Moisés disse: acho estranho, mas tá bom, senhor, ok. O senhor pediu, eu faço. Deus explicou para Moisés tudo o que ele tinha que fazer, como que era para construir, os materiais. Era um tabernáculo, mais ou menos. Eu vou pegar a foto para vocês, mais ou menos assim. Sabe o que significava o tabernáculo? Tá vendo? Santuário, ó. Tá conseguindo ver? Vai pegando aí, vai passando aí. Vai ver você primeiro, campeão. Sabe o que significava o santuário? O santuário era uma representação do próprio Deus. Olha que coisa interessante. O santuário era uma forma de Deus se apresentar ao povo. E não só isso. Sabe o que acontecia lá dentro? Sabe o que acontecia lá dentro? Não sabe? Lá aconteciam sacrifícios, aconteciam coisas, aconteciam segmentos. E dentro daquelas coisas que eles faziam, aqueles rituais,
Sabe o que aquilo apontava? Apontava para o sacrifício de Jesus. Olha só que coisa legal. Bom, então Deus falava através de símbolos. Beleza. Só que tinha uns caras assim que tomavam pouco tempo. O nome deles era sacerdotes. Já ouviu falar de sacerdote? Sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis por cuidar do templo. E eles tinham uma vestimenta bem engraçada, sabe? Eles usavam uma placa no peito, cheia de pedra bonita. Já viu uma pedra bonita? Cheia de 12, tinha 12 pedras. Representavam 12 tribos de Israel. E ele tinha também, curioso, que ele tinha duas pedras, que essas pedras serviam para Deus se comunicar com o povo. Então vou dar um exemplo. Essas pedrinhas aqui é aquela pedrinha lá de fora, não é aquela pedra bonita que a gente tinha. Quando Deus chegava assim, falava assim para o sacerdote, o sacerdote chegava para Deus e perguntava: Senhor, meu Deus, olha só, a Lara está aqui me importunando e tal, e ela quer fazer isso aqui, o senhor acha que é certo? Se Deus concordasse, a pedra da direita acendia, ela brilhava, parecia uma luz em volta da pedra. Então, Deus está falando, sim, ela pode fazer. Se Deus discordasse, a pedra da esquerda acendia a luz. Então vamos ver se vocês entenderam. Se acende a pedra da direita, quer dizer? Sim. E se da esquerda acende? Não. Olha só que coisa interessante. Já pensou se ele fizesse isso hoje? Coisa de doido, não é? Mas na época ele fazia. Ele se comunicava através de símbolos. Naquela época o pessoal não tinha as coisas que nós temos hoje. E é por isso que Deus tinha métodos diferentes. Hoje em dia as coisas são diferentes. Mas sabe hoje em dia como você consegue, minha querida criança, identificar o que Deus quer com a sua vida? Tem uma palavra assim simples que se chama comunhão. Orando a Bíblia, lendo a Bíblia, estou confundindo já. Orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus todos os dias. E aí você descobre. Hoje você não precisa de uma pedra mais. Mas, se você ora todos os dias para ler a Bíblia, você consegue saber o que é para a sua vida. Olha essa coisa. Então vamos fazer uma oração, crianças? E vocês também, crianças grandes. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar todos os dias, de alguma forma, através da Tua palavra, através da oração, tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. O Senhor cuida de nós a cada momento, assim como cuidou do povo de Israel antigamente. Senhor, Pai querido, nós te agradecemos por tudo. Que seja feito sempre a Tua vontade. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, tá vendo o seguinte? Entrou mais uma na os filhos. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Cadê a meia? A hora de oferecer o seu amor. E nas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Pergunta se o vermelho. Ah, achou. Pensei que ia ficar assim, ó. Aqui. Tem umas meias aqui, né? Tem lá. Não, fica com o pezinho assim. Caloria. Ai, que é uma beleza. Quantos meses? 3 e quase 4. 3 e Bom dia a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Famílias, jovens. Deus abençoe a sua igreja nesta manhã e nós continuemos a nossa adoração com o nosso coração aberto, a nossa mente, para recebermos a palavra de Deus, seus conselhos e sua sabedoria. Louvo a Deus por ver as crianças aqui, os jovens. Uma igreja que tem crianças, tem jovens, tem vida longa. Deus seja louvado. Meu filho estava lá na classe com vocês, disse que é uma bela classe de jovens. Obrigado, João Pedro, pelo convite que fez para eu compartilhar com vocês. Esse sábado, nós estamos ontem, nossos estudos aqui, sobre o remanescente de Deus. Remanescente é uma palavra que significa restante, os últimos. É uma palavra muito usada na nossa igreja, é uma palavra bíblica. Então, nós falamos sobre o que distingue, o que caracteriza, né, o povo remanescente de Deus. E hoje eu vou falar sobre a missão desse povo nos últimos dias. Então eu quero convidar você para ler comigo a palavra de Deus. Primeiro em Mateus capítulo 25 e depois em Apocalipse 18. Mateus capítulo 25
Eu vou falar então sobre o alto clamor, que é a última atividade, a última missão, né, do povo remanescente de Deus. Essa expressão alto clamor tem duas bases bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 25, versículos 5 e 6. Que diz assim, ó, Mateus 25. E tardando o noivo, é aquela parábola das 10 virgens, né? Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então esse clamor que foi dado despertou as pessoas para o início da celebração. Era um casamento. Jesus estava contando a parábola. Ele disse que as pessoas convidadas, né, aqui no caso as 10 virgens, dormiram pensando que não haveria mais festa. O noivo não ia chegar. E aí, então, quando o noivo apareceu no caminho para o cortejo lá, como era feita a festa, a cerimônia, as pessoas estavam dormindo, né? Mas aí veio aquele grito, né? Aquele clamor, e acordou as pessoas, e elas acordaram assim meio apavoradas, né, para a festa. Bom, então esse grito, eis o noivo, é um dos textos, né, sobre os quais está apoiada a ideia, a profecia, né, do alto clamor. Aí vocês vão entender ao longo do estudo de hoje o que é esse alto clamor. O segundo texto é Apocalipse 18. Então veja na sua Bíblia, Apocalipse 18, versículos 1 até o 3. E diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, e tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, olha o clamor aí, né? O alto clamor, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, pois com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram com a sua luxúria. Muito bem, então aqui está a segunda passagem, né, que trata sobre o alto clamor. Irmãos queridos, nós estamos num período, né, da história, num contexto, né, em que a nossa mente, nosso coração tem sido chacoalhados, né, por acontecimentos solenes, decisivos, cruciais. E a gente se volta então para as profecias para entender, né, o contexto que nós estamos vivendo e a atitude que Deus espera que nós tenhamos. Então estudar sobre o alto clamor hoje, né, é muito importante, porque nós estamos num contexto também em que a Igreja de Deus está preparando uma grande campanha com a distribuição do livro Grande Conflito. Então a mensagem de hoje tem tudo a ver com esse contexto que nós vivemos, interpretando esses dois textos e também pensando, né, na campanha que o povo de Deus está para realizar nos anos de 2023 e 2024. Vamos estudar um pouquinho essas passagens. Então o texto que nós temos de Apocalipse está aqui, né? Ele diz: vi descer outro anjo, a terra se iluminou com a sua glória. Então essa visão trata de um acontecimento, um evento que vai realmente impactar o planeta Terra. A visão é simbólica e fala então de um movimento que é parte do movimento do povo de Deus, que vai causar um grande impacto sobre toda a humanidade. Os anjos aqui nesse contexto representam os mensageiros do povo de Deus. Então está falando de um contexto em que o povo de Deus vai se manifestar, vai se destacar, né, diante da humanidade. E aquilo que o povo de Deus disser, a mensagem que ele transmitir, vai alcançar toda a face da terra. E o que o anjo fala? Qual que é a mensagem dele? Ele diz: caiu a grande Babilônia, e fala com potente voz. Bom, a Babilônia é o conjunto, né, de todas as religiões da humanidade.
que não seguem a palavra de Deus. Falam de Deus, mas não têm compromisso com Deus. Então essas religiões dominam sobre as pessoas, sobre os reis da terra, sobre o comércio, a economia, sobre os povos, sobre a cultura. Então o povo de Deus vai se manifestar com uma mensagem que vai fazer cair a credibilidade da Babilônia. E as pessoas vão perceber que a Babilônia é falsa. Muito bem, esse texto está depois de um outro texto, Apocalipse 14, depois do 18. Porque no 14 fala de 3 anjos. E eles voam pelo meio do céu, e eles proclamam 3 mensagens. Aí depois desses 3, aí aparece um outro lá na frente, que é um quarto. Então são 4 anjos nesse contexto. Então aqui está a narrativa dos 3 anjos. Eles proclamam o juízo, a queda de Babilônia e condenam a marca da besta. Bom, irmãos queridos, nós, como adventistas do 7º dia, desde os pioneiros, lemos esta passagem de Apocalipse 14 e entendemos que aqui está uma visão que retrata o povo de Deus. Porque desde Guilherme Miller, depois José Bates, Tiago White, Ellen White, eles vieram com a mensagem de que 1844 era o início do juízo. E as pessoas tinham de se preparar, porque o juízo de Deus estava agora em andamento, a partir de 1844. E esse juízo então se prolongaria até a segunda vinda. Deste momento, do início do juízo até a segunda vinda, o povo de Deus proclama estas mensagens para despertar a humanidade, preparar a humanidade para chegar ao reino de Deus. Mas os 3 anjos não causam um impacto muito grande, na humanidade, na terra. Quando desce um outro anjo aqui, aí a terra se ilumina com a sua glória. Então, é como se um trabalho, um movimento começasse lá em 1844, vai se estendendo, vai crescendo, mas vai se avolumar mesmo quando chega o 4º anjo. Bom, então observe, se esses 3 anjos representam o povo de Deus, esse daqui também representa o mesmo povo de Deus. É o povo de Deus que dá essa mensagem ao longo da história e que depois então vai crescer no poder do Espírito Santo para finalizar a sua proclamação, sua mensagem, sua missão na terra. Pois bem, então aqui temos 2 passagens importantes. Observe que o Apocalipse é um conjunto de visões. E aí a gente vai lendo, pensa que é assim, um amontoado que João foi contando assim de qualquer maneira, mas não. Está tudo organizado, sabe? Então vamos entender o contexto destas passagens. Sobre o que ele está falando. E isso começa em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Aí então lá diz que abriu-se o santuário. Aí foi contada a historinha aqui do santuário agora. E esse que Moisés fez era uma cópia do que tem lá em cima, no céu. E então João diz que esse lá do céu abriu-se, e foi vista a arca da aliança. Então essa visão, bem breve, que tem no capítulo 11 e 19, fala assim, abriu-se o santuário, foi vista a arca. Ora, o lugar onde ficava a arca era o lugar onde fazia o juízo, o dia da expiação, o lugar santíssimo. E lá dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Então, esta visão dá a abertura para as visões de Apocalipse 12, 13, 14 até o 18. Indica para nós que a lei de Deus está no centro, de todo o conflito entre a serpente e a mulher, o remanescente de Deus e o dragão, entre as bestas e os santos. A lei de Deus está no centro da pregação dos 3 anjos. Então, a abertura da arca, sinalizando a lei de Deus, dá, vamos dizer, o centro de todo esse assunto que vai se desdobrar. Por isso que o dragão peleja contra Miguel, porque o dragão foi o primeiro transgressor da lei de Deus. O dragão persegue a mulher por 1260 anos, porque a mulher é observadora dos mandamentos de Deus. Veja, a lei de Deus está no centro de tudo. O dragão peleja contra os remanescentes da mulher, porque eles guardam os mandamentos de Deus que estão
da arca da besta. Aí vamos para o capítulo 13, a besta peleja contra os santos, os mesmos que guardam os mandamentos. A besta de 2 chifres faz uma imagem para ser adorada, né? E a lei fala, não farás para ti imagem, nem as adorarás. Então, é interessante, irmãos, que as ações do dragão, da besta, da segunda besta, dos ímpios, né? Todas essas ações são contra a lei de Deus, para quebrar a lei de Deus. Por outro lado, né? O remanescente, a mulher, os santos, né? Os 144 mil agem em conformidade com a lei de Deus. E aí está o conflito, né? Aqueles que odeiam a lei de Deus e aqueles que amam a lei de Deus. E o salmista, no Salmo 119, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Então tem um conjunto de poderes na terra e uma boa parte da humanidade, né, que odeia a lei de Deus. Se você abrir a Bíblia e falar para as pessoas sobre a lei de Deus, eles recuam, porque eles não gostam de ouvir a lei de Deus. Mas o apóstolo Paulo vem e fala: a lei é santa, é justa e é boa. E Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mesmo assim, o grupo de Babilônia, que tem a Bíblia, lê, mas não aceita a lei de Deus. E aí está dado um conflito. Pois bem, observe que tem um movimento, né? Aqui, ó, porque o dragão persegue a mulher por 1260 anos. É o mesmo evento, né, da besta que persegue os santos por 1260 anos. Aí eu falei ontem, quando terminam os 1260 anos, em 1798, aí vem a reação de Deus ao período da perseguição. E então surgem, né, os 3 anjos, que representa o movimento de restauração da verdade bíblica, né, da lei de Deus, que foi pisada aos pés pela besta, pelo dragão. Então aqui, quando chegamos em Apocalipse 14, né, não é por acaso que essa visão está aí, né? Apocalipse 14 mostra como Deus reage ao período, né, de perseguição que houve ao longo da Idade Média. E esse movimento se repete, porque os 3 anjos representa o povo de Deus em reação a esse período aqui. E o outro anjo que vem lá na frente. Veja que aqui, né, começa em 1844, a proclamação dos 3 anjos. Lá no final, irmãos, no final da história, né, olha, o dragão persegue os remanescentes e a imagem da besta persegue quem não tem a marca da besta. Esses 2 eventos estão no futuro ainda. E quando esta intolerância, né, à lei de Deus contra o remanescente de Deus começar, então em reação a isso vem o batismo do Espírito Santo, que é quando o povo de Deus então é representado, né, por um anjo cuja glória ilumina toda a face da terra. Então tem uma previsão aqui, né, de um contexto de conflito, de perseguição, de intolerância contra aqueles que amam e guardam a lei de Deus. E em resultado, em reação a isso, né, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja de Deus. E aí então ocorre o final da proclamação do Evangelho e em seguida a volta de Jesus. Vocês estão de acordo comigo no que nós estamos estudando aqui? Tudo está claro para todo mundo? Nós já temos ouvido dessas coisas, damos a lição da escola sabatina, né, aqui e ali. E estamos fazendo uma revisão, mas pontuando, né, algumas coisas que talvez você não tinha prestado atenção nos detalhes delas. Veja, Ellen White fala sobre isso. Grande conflito, página 582. Então ela diz assim: olha como que ela captou, irmãos, exatamente o sentido, né, das visões de Apocalipse 11, 19 até o 18. Ela diz: desde o início do conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter o quê? Quero ouvir vocês. Subverter a lei de Deus, enganando as pessoas e levando-as assim a transgredir a lei de Deus. Por isso que, então, o dragão, a besta, a imagem da besta, né, todos aqueles que têm a marca da besta, são transgressores da lei de Deus, porque eles estão continuando, né, o conflito que ele começou lá no início. Agora observe, ela diz: o último conflito
final, né, entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então, o que está lá na frente, irmãos, na história da humanidade, né, que pode estar muito próximo de nós, o conflito final, a última controvérsia, né, ela diz, é uma controvérsia relativa à lei de Deus, porque o povo de Deus vai exaltar a sua lei, que é a constituição do seu governo, o caráter de Deus, e do outro lado, os poderes da terra vão se levantar contra essa lei, com a marca da besta. Então, isso está muito claro para nós, né? O povo de Deus está nesta terra, irmãos, e aqui é o principado de Satanás. Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, mas o povo de Deus, nesse lugar, no principado dele, reivindica, né, a lei de Deus. Por isso, Jesus disse que os discípulos seriam odiados do mundo, porque eles não pertencem, né, a esse mundo. Mas quando Jesus vier, então o príncipe desse mundo será liquidado, e Jesus assumirá o controle de todas as coisas. E aí aqueles que amam a Cristo, que guardam a sua lei, serão vindicados também, serão exaltados, nunca mais perseguidos. Pois bem, observem mais um detalhe que eu vou mostrar para vocês sobre o texto bíblico. Olha, o primeiro anjo, de Apocalipse 14, diz que ele proclama, né, com grande voz. Aí tem a expressão grega aqui, ó. Phone megalê. Phone é de onde vem fono, audiólogo, né? Fono, a voz, né? E megalê de mega, né? Mega é grande. Então, o primeiro anjo proclama assim, com poder, né? Com autoridade. Chegada é a hora do seu juízo. E a gente se lembra aqui, irmãos, como foi o movimento de Guilherme Miller, né? Foi uma coisa impactante, sabe? Quando o Guilherme Miller pregava, né, a igreja era sacudida, sabe? E aquilo começou então a crescer, se avolumou, né? Porque a Bíblia está dizendo que o anjo proclama em grande voz. Aí vem o segundo. A primeira mensagem é chegar na hora do juízo, né? O segundo, que proclama a queda de Babilônia, ele não diz com grande voz. Observe esse detalhe no texto, né? Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo. Enquanto que esse aqui fala, dizendo em grande voz, isso significa que a mensagem da queda de Babilônia, que desmascara a Babilônia, não é dada pelo povo de Deus ao longo da história com clareza e com poder. Ela é dada discretamente. Porque nós não enfrentamos de forma categórica a Babilônia. E o terceiro, seguiu-se a estes outro, dizendo, em grande voz também, se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca, beberá do vinho da cólera de Deus. Então, o primeiro é em grande voz, e o terceiro também, mas o segundo não. Então, a terceira mensagem tem a ver com o sábado e o domingo, né? Tem a ver com essa questão da lei de Deus, a guarda do quarto mandamento, né? Ou a transgressão através da guarda do domingo. Essa mensagem é clara, é persuasiva, né? Está na televisão, está nos rádios, está nas revistas, nos livros, assim como a primeira. Mas a segunda, o povo de Deus é discreto na pregação dela. Por isso, irmãos, que aí vem esse outro lá na frente, né? E diz, olha, desceu outro anjo com grande autoridade, né? E então exclamou de que forma? Como foi, irmãos? Poderosa voz. Qual que é a mensagem? Caiu a Babilônia. Então essa parte aqui, né, que não é dada ao longo da história do povo de Deus em grande voz, ela será dada em poderosa voz no contexto, né, do batismo do Espírito Santo. Compreenderam a questão? O povo de Deus tem de mostrar, irmãos, para o mundo, né, que o erro, tem de mostrar o erro de forma clara. As heresias, as ideias, as práticas, né, que constituem Babilônia têm de ser desmascaradas de forma clara. E o segundo anjo, né, diz que ele diz, né, caiu a grande Babilônia, mas quando vem então o outro anjo que representa o batismo do Espírito, então indica o momento em que o povo de Deus vai com o coração cheio de coragem, né, declarar a queda de Babilônia, desmascarar a Babilônia. Porque observe, Apocalipse 18,
Leia comigo de novo, 18, versículo 4. E aí diz assim: e ouvi uma voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Então, irmãos, raciocinem comigo. Por que as pessoas que estão nas religiões, né, que não servem a Deus, por que elas vão sair de lá? Quando elas se convencerem de que Babilônia é a apostasia, de que Babilônia é a heresia. Então, quando o povo de Deus desmascarar a Babilônia, a sua credibilidade vai cair. E aí, então, as pessoas poderão sair de lá. Quando elas perderem a confiança nas suas religiões. Por isso, então, que o quarto anjo, Apocalipse 18, proclama com poderosa voz. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Terá uma parte aqui com vocês. Muito bem, então o quarto anjo de Apocalipse proclama com poderosa voz. Vamos ver um texto. Antes disso, deixa eu usar uma imagem para ilustrar. Então, a visão de Apocalipse 14 mostra 3 anjos proclamando as suas mensagens. Mas o mundo continua mais ou menos no seu movimento, no seu ritmo normal. Desde que o povo de Deus surgiu, a terra continua no seu movimento mais ou menos normal. Apesar da presença do povo de Deus aí. Mas quando vem o outro anjo, então a terra é impactada. É sacudida, é chacoalhada. No contexto do batismo do Espírito Santo, o mundo não vai continuar no seu ritmo normal. O mundo vai ser sacudido. Porque o texto bíblico diz: e a terra se iluminou com a sua glória. E aí a gente lembra daquele texto de Isaías, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascer sobre ti. É um chamado para a igreja de Deus, no tempo do fim, se levantar com coragem, com ousadia, com o poder do Espírito Santo. E então a glória de Deus vai se manifestar sobre essa igreja. Você acredita nisso? Você está esperando por isso? Então não continuemos esperando, entremos em ação. Porque na medida que o povo de Deus agir, o Espírito Santo age com esse povo. Através dos jovens, dos desbravados, dos aventureiros, da escola sabatina, das duplas missionárias, do movimento dos Calebes, do impacto esperança. Então o povo de Deus entra em ação. E o Espírito Santo vai fazer a glória de Deus brilhar sobre a sua igreja. Para o alto clamor, para a última mensagem de advertência a esse povo. Muito bem, eu quero ler alguns textos de Ellen White sobre esse tema, para ajudar você a clarear as suas ideias. E ao mesmo tempo colocar seu coração nisso. Observe como ela fala do assunto. A obra desse anjo, Apocalipse 18, vem unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar este volume de um alto clamor. Então ela está dizendo que o terceiro anjo que fala sobre a marca da besta, esta mensagem cresce, e aí então vem o batismo do Espírito Santo. E vai dar, esse batismo vai dar à mensagem do povo de Deus, o tom de um alto clamor. Amém? Amém. O que mais diz na serva de Deus? Olha, grande conflito, página 611. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. Prediz-se com isso uma obra de extensão mundial e do quê? Extraordinário poder. Então, a visão é simbólica, são 3 anjos, e aí vem um quarto anjo, se junta a esses 3. Ela está dizendo, isso representa o movimento do Espírito Santo no meio do povo de Deus. E essa será uma obra mundial de extraordinário poder. Irmãos queridos, lembremos-nos que quando Guilherme Miller, José Bates, Tiago Aires, todos os mineritas se envolveram naquele grande movimento, a voz deles foi ouvida nos Estados Unidos e em parte da Europa. Depois o movimento adventista sétimo dia cresceu e hoje chegou até a China, até o Oriente Médio e além, no Extremo Oriente.
E a palavra de Deus então está dizendo que no poder do Espírito Santo, a mensagem do povo de Deus vai ser de extensão mundial. Todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as gentes, todas as nações serão alcançadas pela pregação do povo de Deus no poder do Espírito Santo. Amém. Aprendi-se com isso uma obra de extraordinário poder. Depois ainda diz ela: e assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo: os pecados de Babilônia serão o quê? Está vendo aí, irmãos? Por que o anjo fala assim: retirai-vos dela, povo meu? Mas para que as pessoas saiam de Babilônia, elas têm de ter a confiança delas quebrada. A confiança delas em Babilônia tem de ser quebrada. De que forma? Quando ela for desmascarada. Então, às vezes a gente fala assim: tem de chamar o pecado pelo nome, tem de fazer isso e aquilo. Né? Nós temos de dar à palavra de Deus uma linguagem clara, convincente. A pregação da verdade desmascara o erro. Você não tem de sair brigando, xingando, falando, não. Jesus não fazia assim. E o profeta Isaías não fazia sua voz soar na praça. Quer dizer, ele não estava afrontando as pessoas. Ele simplesmente pregou a verdade, que o Espírito Santo o inspirou a fazer. E essa verdade desmascarava o erro. Então diz ainda Ellen White: os terríveis resultados das leis religiosas pela autoridade civil, as incursões do Espiritismo. Olha, o Espiritismo, irmãos, está em todos os lugares com as suas incursões. Os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Quando? Quando o anjo descer, cuja glória vai iluminar toda a terra. Quando houver o batismo do Espírito, a chuva será hoje, então aí o povo de Deus vai produzir um alto clamor, e esse alto clamor vai desmascarar todos os erros, porque tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é herético, tudo aquilo que é a verdade misturada com o engano, tem de ser desmascarado no clímax do grande conflito. E aí então todas as pessoas poderão tomar a sua decisão, a sua posição de forma consciente e clara. Tem muita gente hoje, irmãos, que é sincera diante de Deus, que tem um coração verdadeiro para Deus, mas continua em Babilônia, continua nos caminhos errados. Por quê? Porque as coisas não estão claras para elas. Então, quando tudo for desmascarado, essas pessoas sinceras vão entender de que lado elas precisam de estar. Elas vão escolher o seu lado com o povo de Deus. Então, o alto clamor vai resultar numa mudança, num impacto que vai chacoalhar a humanidade. E as pessoas sinceras vão se juntar aos sinceros de Deus. Numa sacudidura. Muito bem, mais alguns textos de Ellen White. Queridos irmãos, observem, ela fala desse assunto, tem um momento histórico, sabe, que é utilizado como uma forma de exemplificar o alto clamor. Então aqui, ela diz assim, que entre a primavera de 1844 e o outono, ergueu-se o clamor. Ela está contando a história do movimento milerita no seu auge, no ano de 1844. Havia uma expectativa, os pregadores tinham ensinado algumas coisas, marcavam umas datas, mas no início do ano de 1844, pelo mês de março, no início da primavera nos Estados Unidos, eles chegaram a conclusões mais claras, convincentes, e aí então a pregação deles se encheu de convicção. Eles estavam seguros, persuadidos, convictos de que Jesus viria em 1844, em outubro. E essa convicção nos levou a uma coragem, a uma ousadia em pregar, que não tinha sido visto antes na história do cristianismo. Por isso ela diz: ergueu-se o clamor. Nas próprias palavras da Escritura, aí veio o esposo sair ao seu encontro. E aí, gente, interessante que Ellen White, nessa época, era uma adolescente, ela tinha 16 para 17 anos, uma menina, e ela disse que esse foi o ano mais feliz da sua vida. Não foi quando ela se casou, quando teve filhos, quando viu os livros dela fazerem sucesso, sendo vendidos.
ele diz, foi 1844, o ano mais feliz da minha vida. Por quê? Ele estava vivendo, né, na expectativa, sabe, de encontrar Jesus, de ver Jesus Cristo, de poder abraçá-lo. Então foi o ano mais feliz da vida dele. Mesmo que tenha sido a decepção depois, o desapontamento, aquela alegria, né, aquela expectativa, era uma coisa legítima, era uma coisa divina. E ela diz, foi o ano mais feliz da minha vida. Primeiros escritos, ela diz assim, em toda parte do país, o clamor foi de cidade em cidade. Os pregadores saíram, né, a cavalo, de trem, de carroça, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente o quê? Desperto. Olha, as virgens, né, foram acordadas, aí vem o esposo. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar uma viva experiência. Então, irmãos queridos e irmãs, jovens, observem atento para essa explicação que ela diz. A pregação, cheia de certeza, de convicção, era para o mundo. Aí veio, anunciando que Jesus vai chegar, 1844, outubro, para o mundo. Mas enquanto o povo de Deus pregava, enquanto estudava para ensinar, para proclamar, o povo era transformado. Perceberam? Porque ela diz assim, de forma que o povo foi completamente desperto. Então aqueles que estavam em dúvida, aqueles que estavam inseguros, né? Aqueles que estavam com o pé dentro e outro fora, então todas essas pessoas foram levadas, né, a uma consagração completa. O alto clamor, nesse contexto, transformou. E se Jesus viesse, irmãos, a igreja estava preparada para esperá-lo. Porque o alto clamor fez a sua obra. O que significa para nós? A pregação do povo de Deus no alto clamor, no final, não é só para o mundo. É uma pregação que vai mexer, vai mover a igreja, né, dentro dela, sabe? Para levar as pessoas a uma pureza de coração. Mudar suas prioridades, né, para esperar Jesus voltar com o coração preparado. Então você tem que estar pronto para esse momento. O momento do batismo do Espírito Santo, porque dentro da igreja vai ter uma sacudida. E muitos vão achar que um grupo está fanático, que um grupo está exagerado, que um grupo é fundamentalista, que esse grupo é de extrema direita. E aí essas pessoas vão sair. E outros que estão lá fora vão olhar e vão perceber que o Espírito Santo está agindo ali dentro, né? Porque eles vão reconhecer a obra do Espírito Santo. E vão sair de lá de fora e vão entrar para cá, para se juntar ao povo de Deus. É um momento de definição, de escolha do lado. Você tem que escolher o lado certo. Então o alto clamor e a obra que ele faz, né, de preparar o povo de Deus para a segunda vinda. Irmãos, nós estamos aqui desde ontem, né, e hoje estudando o Apocalipse. Né? Com que finalidade? A finalidade é manter acesa a chama da esperança. É ter o discernimento do Espírito, né, para entender o tempo que nós estamos vivendo. Ele quer mostrar para você, então, eu quero ler esse texto aqui, que é muito significativo. Ela vai te falando sobre aquela experiência, quando foi o ano mais feliz da vida dela, aquela expectativa de ver Jesus voltar. Tinha um equívoco lá, mas a experiência era legítima. Veja como ela fala e por que é importante esta passagem. Olha, ela teve uma visão, né? Final de 1844, depois do dia 22 de outubro, ela teve uma visão. A primeira visão dela. Ela diz, voltei para ver o povo do advento no mundo, mas não pude achar. Quando uma voz me disse, olha novamente e olhe um pouco mais para cima. E com isso olhei para o alto e vi um caminho. E o povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade. Então ela, na visão, olhou e não encontrava, como se o povo do advento tivesse desaparecido, né? E aí então o anjo falou, olha mais para cima. E ela olhou, né, e viu um caminho ascendente. E aí viu o povo do advento, os adventistas. E esse povo estava caminhando, não estava parado, estava caminhando, estava ascendendo para a cidade.
e tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o quê? Então, tem um caminho, né? E o povo está caminhando, está indo. E tem uma luz que ilumina o caminho, né? A luz está como um farol no início da caminhada, no início do caminho, né? E projeta então a sua luz por toda a extensão do caminho. Que luz que é essa? Então ele diz, esta luz é o clamor da meia-noite. É aquela experiência do povo de Deus em 1844. Então, enquanto a igreja retém, né, aquela experiência, aquela expectativa de ver Jesus voltar, ela caminha em segurança. Isso que significa. E ela completa, né, diz, essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés. Proporcionava claridade para os seus pés. Então, irmãos queridos, o povo de Deus, né, caminha em segurança na medida em que ele caminha pela luz profética, na expectativa de ver Jesus voltar. Se o povo de Deus achar que o sábado é a coisa mais importante da nossa experiência, o dízimo é a coisa mais importante da experiência, né? Se a fraternidade na igreja, a amizade é a coisa que tudo importa, não, essas coisas todas são necessárias, são corretas, né? Mas o essencial, a luz que ilumina o caminho, é a expectativa de ver Jesus voltar. E de viver contente, feliz nessa expectativa, porque ela vai te dizer, sou o ano mais feliz da minha vida. E Levi Miller também, irmãos, estava com o mesmo sentimento, porque ele diz assim, eu achei em Jesus um amigo. E quando ele morreu, ele diz, eu espero ver Jesus, o meu amigo. Então você tem uma relação com Deus, você confia em Deus, você ama a Deus, né? E a expectativa de vê-lo sustenta você na caminhada. Você tem sido sustentado por essa expectativa? É seu grande projeto de vida ver Jesus voltar? Abraçá-lo, contemplá-lo, vê-lo face a face? Essa é a luz, né, que ilumina o caminho. Bom, vejam, depois ainda naquele texto lá, ela diz assim, o poder que impulsionou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será o quê? Revelado outra vez. Então, aquele mesmo poder, ali, irmãos, estavam batindo o Espírito Santo sobre eles. Desde a primavera, de março de 1844 até outubro, né, o povo do advento estava debaixo do batismo do Espírito Santo. Aí ela diz, o mesmo movimento, o mesmo poder que impulsionou aquele movimento, né, será revelado outra vez. Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Então o Espírito foi derramado, mas será derramado na sua plenitude, né? No alto clamor. Queridos irmãos, a igreja de Deus está diante desse acontecimento. Muito bem, eu vou ler mais alguns textos e vamos finalizar. É a terceira mensagem angélica, deve ser proclamada com alto clamor e regada do derramamento do Espírito Santo. Eu vejo que ela faz uma relação entre o alto clamor e a chuva serôdia. Quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor fizeram a sua obra. Nesse texto ela diz que o decreto dominical vai abrir o caminho para o alto clamor. O decreto dominical é um acontecimento, né, que vai definir o momento da história. Não é que o povo de Deus tem de esperar no decreto dominical para entrar em campo, mas por mais que nós façamos aqui, né, o nosso trabalho é feito de todo o nosso coração, mas é o momento em que as nações se levantarem com o decreto dominical e então o Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus. Por isso que Apocalipse fala dos 10 mandamentos, e então depois fala, né, do anjo cuja glória ilumina toda a face da terra. Quando irromper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, o povo de Deus se unirá, e então a mensagem do terceiro anjo se avolumará no alto clamor, e a terra inteira será iluminada com a glória do Senhor. Amém. Quando é que isso começa a acontecer? Quando irromper a tempestade de perseguição. É verdade que não deveria precisar da perseguição,
Mas muitas pessoas só despertarão quando a perseguição se levantar. Então Deus tem um tesouro de bênção, né, e de poder para se manifestar na igreja dele, quando a igreja for hostilizada. Por causa do quê? Por causa da sua lealdade à lei de Deus. O sábado e o domingo, né, são o ponto da controvérsia. O selo de Deus e a marca da besta. Quando as nações entrarem, né, com leis sobre esse ponto, então o batismo do Espírito será derramado sobre o povo de Deus na sua plenitude. Bem, irmãos, vou terminar com isso aqui. Olha só, é um ponto histórico. Em 1891, Ellen White escreveu um texto, um manuscrito, depois foi publicado, a gente tem isso aí, né? Está na internet, está nos livros. E ela escreveu um texto falando para a liderança da igreja que o volume 4 da coleção Primeiros Escritos deveria ser distribuído para o mundo inteiro. Ela fala da temática do sábado como ponto separado da última batalha, né? E ela diz que então deveria haver uma ampla circulação do volume 4 da série Conflito dos Séculos. Nessa época, em 1891, essa coleção que nós temos de 5 volumes, né, era apenas de 4 volumes. Ela não tinha feito ainda o Atos dos Apóstolos. Bom, então ela disse que o 4º volume tinha que ser distribuído amplamente, e era o volume do grande conflito. Eram 4 só, o último é o grande conflito. Patriarcas e profetas e reis, desejado todas as nações, aí não tinha o 4º, e aí vinha o último, que era o grande conflito. Por que ela queria que fosse distribuído amplamente? Porque no ano de 1891 estava em discussão nos Estados Unidos a lei dominical. Mais de 100 anos atrás. Então ela viu aquela questão, aquele contexto, e ela pensou, o decreto dominical vai sair e então virá chuva serôdia. Percebe? E aí, além disso, né, ela também falou nesse texto, né, sobre eventos catastróficos que estavam em andamento, crimes, aflições, desastres, incêndios, terremotos, tornados, inundações. Então, ela viu no final do século XIX, né, um conjunto de coisas como se sugerisse claramente que Jesus estava para vir. E os últimos eventos estavam diante dele. Né? Ela disse: o grande conflito tem de circular de forma ampla e universal. Mas a discussão da lei dominical recuou e não voltou mais. Até agora, irmãos, no final do século XX, né? No início do século XXI, que os papas começaram a falar de novo do domingo. Tem 2 encíclicas dos papas sobre isso, tem movimentos na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente está vendo de novo, né, o interesse pela questão do domingo, que deve caminhar para a lei dominical, mais cedo ou mais tarde. Muito bem, neste contexto em que nós estamos, irmãos, o que a Igreja de Deus está fazendo? A Casa Publicadora está trabalhando dia e noite imprimindo, né, um grande conflito. Para que finalidade? Porque só no Brasil serão distribuídos mais de 30 milhões de cópias do livro Grande Conflito. Mas é só no Brasil? É só na América do Sul? Não, em toda a América, na Europa, na África, no Oriente, na Oceania. Então, um plano mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasceu na cabeça do pastor Ted Wilson. Ele também leu esses textos. Ele entendeu que o povo de Deus tem que fazer circular esse livro, essa mensagem, amplamente, porque os acontecimentos estão às portas. Então, este ano, nós vamos nos envolver nesse projeto, nesse movimento, que poderá ser um grande movimento. Que Deus abençoe para que assim seja. Amém. E se houver o surgimento, né, do decreto dominical de uma perseguição, mais cedo ou mais tarde, que o povo de Deus esteja pronto, sabendo que o Senhor está às portas. O alto clamor, irmãos, fará uma obra dentro da igreja.
E nós estamos vivendo nesse contexto. Coloque sua mente e seu coração nisso. Coloque seus recursos nisso. E Deus vai abençoar, para que a igreja possa dar a sua última voz de advertência ao mundo. Então se preparar para ver Jesus. Muito breve vai estar aqui na igreja, o pastor vai promover os anciãos, e vocês vão dividir a cidade aqui em territórios, e vocês vão fazer o impacto e esperança. Este ano e em 2024. Participe, entre nesse movimento, porque esse poderá ser um movimento cuja glória vai iluminar toda a face da terra. Você quer participar desse movimento, quer começar a orar por isso? Deixa isso. Ninguém deve ficar de fora. E que o povo de Deus possa prosseguir na sua caminhada, com os pés pisando no terreno claro, né, iluminado, na expectativa da volta de Jesus. Assim como você está, vamos orar a Deus, finalizando este estudo, colocando nossa vida nas mãos dele. Vocês podem se levantar, por favor. Vamos orar, finalizando. E após a oração, eu vou estar à porta para despedir, mas antes disso tem uma parte com os anciãos muito importante, que toda a igreja deve permanecer mais alguns minutos. Olha aqui. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio do estudo da Tua Palavra. Amém. Nós te bendizemos, ó Pai, pela mensagem profética, as visões, do Apocalipse, de Daniel, dos profetas todos, de Ellen White. Nós te louvamos, ó Pai, porque podemos compreender através da profecia que o Teu reino se aproxima. Amém. Nós podemos compreender pela profecia, Senhor, de que lado nós temos de estar. Ajuda-nos, ó Deus, a termos força, termos a nossa mente clara, instruída pelo Espírito, para que tomemos o lado certo. O lado dos Teus mandamentos, da Tua palavra, das Tuas promessas, do Teu reino, o lado de Cristo. Abençoa esta igreja, ó Pai, seu pastor, seus anciãos, sua liderança, seus pais, as mães, as famílias, os jovens, que Teu Espírito possa ser derramado sobre esse povo, para que esta mensagem possa alcançar toda esta cidade. Amém. E por fim, ó Pai, que a mensagem do Teu reino alcance todo mundo e nós possamos ver Jesus voltar. Amém. Queremos participar desse grande movimento, ó Pai, com a nossa vida, com os nossos talentos, nossas habilidades, pela voz, cantando, pregando, ensinando. Queremos participar, Senhor, com os nossos recursos, distribuindo livros, pregando pela internet, pelas redes sociais. E que cada membro do povo de Cristo possa ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Pois em nome de Cristo, Pai, que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Permaneça então por mais alguns momentos. Quero primeiramente chamar os anciãos aqui na frente. Não sei se todo mundo conhece, o pastor teve aqui um domingo antes dele sair de férias, ele pregou aqui pra gente, mas eu acho que não foi todo mundo que conheceu. Eu quero chamar o pastor Emílio aqui, a esposa, os filhos, o pastor Hélio também pode vir aqui à frente, para ele falar umas palavrinhas para vocês e para se apresentar a vocês melhor. Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um. Amém? Amém. Nós estivemos aqui no domingo, antes de sair de férias, pregamos aqui para vocês. Estamos voltando agora nesse sábado. Já semana passada já voltei, conheci todas as igrejas do distrito. E agora, logo eu estou na escala de 3 meses, aí estou enjoado a minha casa aqui, sábado, domingo, quarta, né? Direto. Mas estamos felizes de poder estar aqui com vocês. E aqui está a mulher mais bonita dessa igreja, né? Que entrou aqui agora, né? Que é minha esposa. Vocês concordam? Que é mais bonita? As mulheres ficaram aí, né? Meus maridos ficaram mexendo aí, viu? Aqui está a minha esposa, a Perla, né? Ela também está aqui com a gente, com os filhos, né? A minha primogênita, que é a Esther. Depois o Davi e aqui a Ana Júlia, certo? Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Você é o pastor de vocês, Deus me deu o privilégio de trabalhar na União um período, no distrito,
E aí eu também sou formado em psicologia. Aí eu vou estar aqui vendo os olhinhos de vocês agora. Olha, psicólogo, olhando os olhinhos, né? E a minha esposa também é psicóloga, mas hoje ela está fazendo medicina. Então ore por ela, ore pela nossa família, que é uma atividade muito difícil, muito desafiante para a família toda ela poder estar estudando, certo? E os outros 3 estudos na escola adventista aqui em Mogi Guaçu. Então nós estamos aqui com família para poder ajudar a família de vocês a caminhar, como diz o Vanderlei Dornelles, para a estrada, para o céu, para a Nova Canaã. Amém? Amém. Conto com o apoio de cada um de vocês, tá? E hoje, quando eu cheguei no conselho lá, o pastor Hélio falou assim: pastor Elmi, eu estou escalado para o seu distrito. Só que eu não sabia, eu estou chegando e ele também, estou escalado para ir lá. Só que como o senhor está chegando agora, eu vou adiar para o final do ano. Aí eu falei, não, você vem agora e no final do ano. Aí eu sei que já estava tudo montado, esse caso de pregação, mas a gente conseguiu mesmo assim, ele pregar hoje lá na igreja do, como é que é o nome? A Silvana, e nós fomos lá no Vila Dias, né? Aí nós fomos lá com ele, e ele está aqui com a gente hoje, e nós vamos estar aqui hoje à tarde, às 15 horas, às 14h30, com a diretoria dos clubes provadores aqui do distrito, que ele vai dar um Mega Master Super Cruz avançado treinamento para a gente. Quer falar alguma coisa, pastor? Quero agradecer a igreja aqui por receber o pastor. Ele é um grande pastor, né? Vocês viram o tamanho dele, é um grande pastor, né? E qualificado, e vai ajudar muito a igreja aqui, né? Como os outros pastores que passaram, ele vai ser usado pelo Senhor aqui para este momento de pregação do Evangelho, de expansão da igreja. E eu soube até que ele é diretor do clube, né? Rapaz, parabéns, viu? Olha, eu vi lá na lista lá, né? E fui conversando com ele, diretor do clube aqui. Então, o clube parece que vai para Barretos também, né? Rapaz, nós estamos aí querendo ir, pastor. Assim, eu cheguei agora, estou tentando ajudar o clube. Eu estou como diretor aí, mas, né, sabe como é que é? Eu preciso da ajuda do departamental. Eu sou neófito, tá vendo? Preciso da ajuda dos anciãos. Sabe o que acontece? Nosso sonho é ir para Barretos. Mas somando, fazendo as contas lá, pastor, para o dia 5 precisa de muita ajuda. Inclusive, eu estou precisando de padrinho para patrocinar aí os 12 gravadores para isso. Você não quer ajudar a gente com hora, irmão? Interessante, né? E vai olhar para a igreja. Eu sou pequenininho, né, irmão? Eu sou pequenininho, né, pastor? Você deve me ajudar? Eu preciso, aqui eu queria dizer para vocês, que a gente precisa hoje de 12 padrinhos para a gente poder fazer a inscrição deles no dia 5. Eles apertaram, a gente tem que fazer a inscrição, eu acabo chegando já devendo já. Para eu ir, eu tenho que pagar fazer isso. Para eu ser contar na minha fala, para tomar mais o tempo de vocês, só para vocês terem uma ideia. A igreja aqui tem que receber os parabéns porque tem clube. Porque o clube é o que mantém a criança na igreja e que salva as crianças que estão fora da igreja. Então, esse é o primeiro princípio. Então, quando a igreja apoia o Clube Desbravador Aventureiro, todos os departamentos, mas especificamente Aventureiros e Desbravadores, está dizendo uma coisa: nós entendemos a necessidade de salvar do pecado e guiar no serviço. A igreja aqui tem aventureiros, a igreja aqui tem desbravadores, a igreja foi comigo para o Aventuri, foi comigo para o Campuri, entende a necessidade de manter as crianças, as atividades da igreja. Então, parabéns à igreja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós somos cuidadores das nossas crianças. Então, quando ele fala assim, o pastor fala assim, nós temos os padrinhos, o pastor ele me coloca então dos 12, só precisa de 11. Eu vou padrinhar uma criança. Obrigado. Uma criança eu vou padrinhar. Já que você deixou eu trocar a escala, eu vou padrinhar uma criança. Tá bom. Irmão, se alguém quiser padrinhar uma criança também, manda um oi para mim, a gente direciona para vocês para a tesouraria da igreja. A gente precisa fazer inscrição dessas pessoas até o dia 5, né, pastor? Esse Campuri não é da associação, é da União, né? É do estado inteiro. Então, quando é da associação, às vezes a gente é mais flexível, porque é menor, a gente consegue algumas coisas diferentes. Como é da União, eles deram um prazo até dia 5 de fevereiro que se encerra. Então, assim, aqueles que puderem ajudar as crianças, por exemplo, meu pai, meu pai é de Curitiba, eu estou de Curitiba. Meu pai ele não é adventista do 7º dia ainda. E meu pai apadrinhou 2 crianças do Campuri de lá. Então as crianças já falam com meu pai que não é da igreja ainda, ele frequenta assim, sábado por sábado, ele não é membro batizado da igreja. Mas ele falou, eu vou apadrinhar 2 crianças. Aí ele ligou para mim e falou, quantas você vai apadrinhar? Eu falei, ó, meu pai. Cadeira. Eu falei, uma pai, uma já comecei. Então assim,
Olha a importância, o entendimento, né? Então, assim, é muito importante. Então, assim, alguém assim que já quer, posso perguntar? Rapaz, eu estou com medo de você fazer essa pergunta e passar. Pois é, mas eu estou querendo 12 só. Ela pode ajudar o padrinho no Mateus? Só para você. Nossa, 2, 3, pode ser 590 padrinhos. Ali, ó, aqui, você está contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha lá, 9, 10. O padrinho fica? Não, esse não tá. Não. Então, levanta aqui, acabei de padrinhar 3 ali. Mas obrigado pela ajuda que eles Eu já está ótimo, pode ser o padrinho filho, vai ter que ser, na verdade. E assim, mas aqueles que puderem depois eu fico. Cadê a secretária? Você anotou o nome de todo mundo aí que está levantando a mão? Então anota aí, ó, aquela menina lá que é secretária do clube, aquele camarada dos olhos bonitos ali, ó. Ali, o ancião aqui, o outro barbudo aqui também. Esse aqui, o Hélio. Você levantou a mão, né? 2, não foi? Você levantou a mão. Ele já tem. Cadê? Quem mais levantou a mão aí? Tá? Olha ali atrás. Nossa tesoureira ali, a Bíblia. Teve mais mãos ali, quem? A irmã da tesoureira. Ali atrás, quem levantou a mão? A mãe, né? Mas tá ótimo, tá bom. Então é isso aí. Gente, a gente tá brincando aqui, mas a gente agradece vocês o apoio, o carinho. Eu fiquei sabendo que essa igreja aqui é muito generosa, está ajudando a gente, que ajuda o outro clube também, o Vila Dias, comprando pastelzinho deles, a pipoca deles, vão ajudar. Nós somos uma família e a gente vai junto para o Campuri, mas a gente está caminhando mesmo para o Campuri lá no céu, que é estar com Jesus. Gostaria de agradecer também o Vanderlei Dornelles. Não sei se você lembra de mim, eu lembro de você. Você gostava muito da biblioteca, mas não era para estudar o livro, não, para conhecer a esposa dele, que era bibliotecária, entendeu? Não. Irmã, prazer revê-la, viu? Na mesma época lá do IAM, a biblioteca, uma bibliotecária lá, ajudava. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de ter vindo aqui em Mojimirim. Deus abençoe a família de vocês. E os anciãos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção de todos vocês. Eu vi que essa igreja aqui é carinhosa, gente, assim, muito. Nós chegamos, tinha 3 guarda-chuvas chegando a gente lá. Vocês são demais, lindo. Me emocionei de ver esse carinho da igreja, não só com a gente, mas com todas as pessoas que chegam à igreja. Que Deus abençoe vocês e continuem assim. Obrigado, pastor. A gente pode... Que Deus abençoe todos vocês, aqueles que são do clube, tanto aventureiros quanto os bravadores. Vai estar tarde, eu vou passar o ranking, algumas coisinhas para vocês aqui. E um aventurinho, que nós vamos fazer o 20º aventurinho da PAC. Quantos tiveram o 19º? Quem estava no aventurinho? Sério que tiveram lá? Esse vai ser melhor, vai ter mais gente. Tchau para vocês, Deus abençoe o professor. Ele foi meu professor 2 vezes, né? No mestrado e no... Obrigado. Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo sábado para cada um de vocês.